Olá, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos para mais um estudo da palavra do Senhor, palavra revelada, que tem falado aos nossos corações. Ontem nós vimos que o Senhor Jesus, ele alertou contra os falsos ensinamentos, a importância de estarmos levando a palavra, ensinando a palavra de acordo com o que ela é, sem contradições, sem revelações humanas, sem interpretações humanas, mas sim revelações e interpretações divinas. E quando Jesus, né, ele vai dizer que o fermento dos fariseus, né, fermentos que vinham dos fariseus, ele estava advertindo para que o povo ele se preparar-se para não cair nesta situação de engano, nessas doutrinas, né? É o fermento maligno, vamos dizer assim. E hoje nós vamos continuar em Mateus 16, a partir do versículo 13, que vai falar quando Pedro, ele afirma que Jesus é o Messias, ou seja, Pedro, ele identifica em Jesus o Filho de Deus. Então a palavra vai dizer desta forma: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Glória a Deus por esta palavra. Bem, Cesareia de Filipe estava localizada a vários quilômetros ao norte do Mar da Galileia, no território governado por Filipe. E em toda a parte era possível encontrar a influência daquela cultura grega e romana. Havia muitos templos, ídolos pagãos, e inicialmente a cidade era conhecida apenas como Cesareia, que significa cidade de César, e a mesma denominação da capital do território governado por seu irmão Herodes. Mas ao assumir o governo, Filipe, que era irmão de Herodes, ele reconstruiu a cidade e acrescentou seu nome na cidade. Então Jesus ele estava numa cidade pagã, numa cidade que adorava deuses estranhos. E os discípulos, quando foi interrogado, né, por Jesus, respondeu à pergunta de Jesus, fazendo saber que a maioria do povo pensava que ele fosse um dos grandes profetas que haviam já passado pela terra, né, e não estavam vivos mais, mas que havia se ressuscitado. Então eles vão dizer, a maioria deles vão dizer que ele era João Batista ressuscitado, que ele era Elias, que ele era até Jeremias ou um dos grandes profetas que ressurgiram, que ressuscitaram. E essa crença, ela pode ter tido fundamento lá em Deuteronômio 18, que é o texto em que Deus diz que levantaria um profeta entre o povo que falaria suas palavras. E, e eles talvez ligaram, né, o Senhor Jesus a um desses grandes profetas. Então, João Batista, Elias, Jeremias, é, todos esses foram grandes profetas. Porém, Pedro, entre eles, Pedro é o único que reconhece a origem divina de Jesus e confessou
como o prometido, esperado Messias. Então, o Senhor Jesus, ele vai dizer algo tremendo para Pedro, ele vai falar assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi o Pai, o meu Pai, que está no céu. Então, o Senhor Jesus, ele vai dizer para Pedro algo tão interessante, que é exatamente o que eu iniciei esse estudo dessa noite, essa reflexão. Que nós precisamos pregar a palavra não por interpretação humana ou revelação humana. Nós precisamos pregar a palavra por interpretação e revelação divina. Então Jesus vai dizer para ele assim: nenhum homem com os pés na terra te falou que eu sou Cristo, mas o próprio Deus, o meu Pai, revelou para ti. E se hoje Jesus lhe fizesse essa mesma pergunta, como que você responderia? Você responderia que ele é o seu Senhor? Você responderia que ele é o Messias, que ele é o Cristo? Você tem essa certeza dentro do seu coração? E com isso, Jesus vai dizer para ele assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarás a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ou seja, nós precisamos confiar, nós precisamos crer, depositar a nossa confiança no Senhor, não em carros, em cavalos, como diz a palavra lá em Salmos, mas nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor, porque o inferno pode se levantar, mas ele não prevalecerá contra a igreja. Isso é a palavra vinda do Senhor. É uma palavra dizendo para Pedro e vale para mim e para você também, que Pedro iria edificar a igreja dele sobre uma pedra. E esta pedra, essa rocha sobre qual Jesus estava dizendo que seria construída a sua igreja, ela é o próprio Jesus Cristo, que veio para efetuar a obra de salvação, morrendo por nós na cruz. Então, a confissão de fé de Pedro, né, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, tem até um louvor, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável. Então, ou seja, Pedro, ele vê Jesus. Pedro, ele identifica Jesus como Cristo, como um filho de Deus vivo, porque o próprio Pai, o próprio Deus revelou isso para ele. Então, a partir desse momento, Pedro recebe uma grande função de edificar a igreja do Senhor na pedra chamada Jesus, na rocha chamada Jesus. Pedro, considerado por alguns, né, como o primeiro grande líder da igreja em Jerusalém, ele recebe esta missão de edificar a igreja. E o inferno, diz a palavra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, não prevalecerá contra a igreja. E quem é a igreja? A igreja sou eu e você. E ele vai falar assim: eu te darei a chave do reino do céu. A chave do reino dos céus. E olha que tremendo isso: se tudo que ligares na terra será ligado nos céus. O significado desse versículo ele traz assim várias discussões, né, ao longo do século e até o dia de hoje. Alguns dizem que a chave representa a autoridade para aplicar a lei, disciplinar, administrar a igreja. Outros afirmam que a autoridade é para pronunciar o perdão dos pecados. E há ainda outros que explicam que a chave representa a oportunidade dada à igreja para conduzir as pessoas ao reino dos céus por meio da pregação, por meio da mensagem de salvação que se encontra na palavra de Deus. Então, tem alguns líderes que acreditam ser a chave do reino e procuram basear isso como a chave fisicamente falando. Contudo,
a decisão de abrir ou fechar o reino dos céus aos nossos semelhantes não nos pertence. Então, de todas as hipóteses que vai dizer aqui, a que eu não concordo seria essa, né? Quando vai dizer assim, as chaves, te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eu acredito que a, a, a autoridade de abrir e fechar a porta do reino, ela está na mão do Senhor. A decisão de abrir e fechar o reino dos céus, ela está na mão do Senhor. Mas Deus nos usa para ajudar outras pessoas a encontrar o caminho. Mas as portas do reino estão escancaradas para todos aqueles que crêem no Senhor Jesus e obedecem a sua palavra. Então, até um determinado tempo, essas portas estarão abertas, mas depois o próprio Deus vai fechá-lo. Então, Jesus ele advertiu os discípulos que não tornassem publicamente a confissão de Pedro, porque ainda não tinha chegado a hora. As pessoas ainda não compreendiam a questão do verdadeiro Messias, né? Do que era realmente o Cristo. Mas hoje nós sabemos que o Senhor Jesus é o Cristo. Hoje nós sabemos em profundidade entender quem é o Senhor Jesus, a missão ao qual ele veio. Que a missão nossa é continuar proclamando este evangelho na terra. Então, quando Pedro recebe essa grande missão, essa bela missão de edificar a igreja na terra, ao qual as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. E quando ele recebe as chaves do reino dos céus, tudo que ele ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Ou seja, a palavra, o evangelho, a força criadora que tem a palavra do Senhor. Pedro recebe nas mãos a grande missão de edificar a primeira igreja. A igreja primitiva, que é chamada assim. E nós temos a grande missão de continuar, não com a mesma igreja primitiva, porque muitas coisas mudaram, né? Nós não estamos mais nos primórdios da igreja. Muitas coisas já mudaram, mas a palavra do Senhor, ela é imutável, ela não muda. E nós precisamos continuar pregando a palavra do Senhor. Pedro fez a missão, cumpriu a missão dele de acordo com o que o Senhor Jesus o chamou para cumprir. E cada um de nós tem uma grande missão nessa terra e nós precisamos cumpri-la de acordo com a vontade de Deus. Não de acordo com a nossa vontade, nós somos pó, cinza e pecadores, mas de acordo com aquilo que Deus nos chamou. Ide, pregai o evangelho por todas as nações. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um nesta noite, em nome de Jesus.